Fala aí, Valente! Como é que tá você? Tudo bem? Eu sou Fabiano Lima e esse é o meu canal. Pois é, o tema é esse aí mesmo que você está lendo. Por que Jesus rogou por Pedro e não por Judas? Você quer saber por quê? Então, antes de mais nada, assista esse vídeo até o final, tá bom? Assista até o final que você ficará sabendo. E também, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações. Ajuda o negão aqui, que aí vou continuar, né, fazendo vídeos que irão abençoar você e sua família. Vamos lá então? Bom, beleza. Por que Jesus rogou por Pedro e não por Judas Iscariotes? Esse texto está no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 31, que eu vou estar lendo aqui para você rapidinho. Diz assim, ó: Pedro é avisado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Então Jesus está dizendo que ele rogou por Pedro. Mas por que não rogou por Judas? Bom, o negócio é o seguinte, eu vou dar a minha opinião, não está na Bíblia isso. O que eu vou dizer agora não está escrito na Bíblia, isso é o que eu acho, o que eu penso. Judas era traiçoeiro, era ganancioso, tá? E Pedro? Pedro era impulsivo. Pedro também tinha suas falhas, também tinha seus erros. Mas vamos entender o seguinte, todo mundo sabe que Pedro negou Jesus 3 vezes, não é mesmo? E Jesus avisou Pedro antes que Pedro ia negá-lo. E Pedro não deu ideia. Depois disso, desculpa que eu tô com alergia, né? Eu tenho um pouco de alergia aqui, então desculpa se eu ficar fungando um pouquinho no vídeo, tá? O que acontece? Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, mas se arrependeu. Então perceba que Jesus está dizendo aqui o seguinte, ó, Pedro, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus sabia que Pedro ia negá-lo e sabia também que Pedro ia se arrepender. Até porque Pedro, ele se arrependeu de verdade, né? Quando ele caiu em si, percebeu que havia negado Jesus 3 vezes, ele saiu chorando, né? Pedindo perdão a Deus, aquela coisa toda. Agora, e quanto a Judas Iscariote? Jesus também conhecia Judas, até porque Jesus é Deus. Ele conhece o coração do ser humano, ele conhece o pensamento. Jesus sabia que Judas não ia se arrepender. Ah, porque ele foi escolhido para trair? Não, Jesus não escolheu Judas para ser o traidor. Judas foi traidor por escolha própria. Só que Jesus sabia, ele é Deus, ele é onisciente, ele sabia. Agora eu pergunto, por que Jesus ia orar por Judas se ele sabia que Judas não ia se converter? Se ele sabia que Judas não ia se arrepender? No Evangelho de João, tá? No Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 70, mais lá na frente, mais em cima, eu creio que é no versículo 60, né? Jesus é abandonado por muitos dos seus discípulos. O texto mais atrás, se você for ler mais atrás, Jesus está falando que ele é o pão da vida e que só vai ter vida aquele que comer da sua carne e beber do seu sangue. Muitos que diziam ser discípulos seus o abandonam, vão embora. Ah, esse cara é louco. E vão embora. Isso aqui, agora estou falando da Bíblia mesmo, está escrito na Bíblia isso. Né? Eles vão embora. E aí fica os 12. E Jesus pergunta para os 12, vem cá, vocês também não vão embora, não? Aí Pedro responde, para onde nós iremos, mestre? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. E isso agora no versículo 70, Jesus diz, eu não escolhi a vós 12, só que um de vocês é um diabo. E aí no versículo 71, João está explicando, ele está falando de Judas Iscariotes, que ia traí-lo. Quer dizer, Judas, Jesus diz que Jesus compara Judas ao diabo. Eu pergunto para você, o diabo tem perdão? Por acaso o diabo se arrependeu alguma vez na sua vida das coisas horríveis que ele fez? O diabo tem conserto? Não. E Jesus está comparando Judas ao diabo ali, por quê?
Porque ele sabia que Judas não ia se arrepender, né? O diabo é homicida. O diabo é traiçoeiro, exatamente como Judas Iscariote. Judas foi traiçoeiro, ganancioso e homicida, porque ele entregou Jesus à morte. Então, por isso que eu penso, agora eu pensando, isso é pensamento meu. Jesus pode ter rogado por Judas? Pode sim, pode ter orado. A Bíblia não diz se Jesus orou ou não orou por Judas. Não diz isso a Bíblia, né? Diz apenas Pedro. Não diz se Jesus rogou ou não por Judas. Mas eu acho, sou eu, tá? Eu, não é Bíblia não. Eu acho que Judas não rogou por Jesus não rogou por Judas, porque Judas nunca ia se arrepender. Não importa o quanto Jesus orasse por ele, não ia se arrepender. Então o que eu aprendo aqui? Ah, Fabiano, quer dizer então que eu não devo orar por uma pessoa que eu vejo que não tem jeito? Não, não é isso. Primeiro, você não é Jesus. Eu disse que Jesus é onisciente, aquele que conhece o segredo do coração, conhece o pensamento, conhece o futuro, né? Você não é Jesus. Então, se você está orando por uma pessoa que os outros dizem que não tem jeito, continue orando por essa pessoa sim. Continue rogando por essa pessoa. Porque quem sabe essa pessoa se arrepende, não é mesmo? E aí você deixou de orar, essa pessoa ia se arrepender, e aí? Entendeu? Continue orando. Mas é diferente, ele é Deus. Então eu acho que ele sabia. Então, por que vai orar? Por uma pessoa que não vai se arrepender nunca dos seus atos. Bom, é isso. O vídeo tá aí, tá respondido a pergunta. Eu queria que você colocasse a sua opinião nos comentários. O que você acha disso? Se você concorda com o meu pensamento, se você discorda, tá? Queria também que mais uma vez você, deixa eu te dizer, deixar o seu like, compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis aí. Se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, valente!